Projetos experimentais são denominados como superconfidenciais devido ao fato de envolverem documentos e equipamentos militares que não podem ser compartilhados com pessoas não envolvidas diretamente. Não se trata apenas da Área 51, famosa por ser uma base secreta voltada para estudos de OVNIs. Existe também uma história interessante sobre a base aérea Wright-Patterson, localizada a 16 km de Daytona, no estado de Ohio. Essa base ainda está em pleno funcionamento e controla diversos serviços relacionados a 60 unidades associadas à Força Aérea dos Estados Unidos. Esses serviços incluem operação do espaço aéreo, manutenção da infraestrutura, segurança, comunicações, assistência médica, assistência jurídica, entre outros. A partir de julho de 1947, a base foi utilizada para estudos de objetos voadores não identificados, OVNIs, como vocês conhecem. No entanto, os arquivos desses estudos foram transferidos para o Centro de Pesquisa Histórica da Força Aérea e, posteriormente, para o Serviço Nacional de Registros e Arquivos em Washington, durante a década de 70. Ainda assim, a base guarda segredos ocultos. Ao longo dos anos, surgiram rumores de que salas, andares e câmaras subterrâneas altamente classificadas existem nesta base em Ohio. Dizem que esses espaços contêm informações altamente secretas e de acesso extremamente restrito, incluindo restos mortais de criaturas alienígenas e destroços da nave em que supostamente estavam antes de serem capturadas. A base aérea de Wright-Patterson abrigou o projeto Blue Book. No início de 1952, a Força Aérea dos Estados Unidos iniciou esse projeto com o objetivo de realizar estudos sistemáticos sobre objetos voadores não identificados, OVNIs. O projeto permaneceu ativo até dezembro de 1969. Os principais objetivos do projeto Blue Book eram determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relatados sobre os avistamentos. Durante esses anos, milhares de relatórios sobre OVNIs foram coletados, analisados e arquivados. No entanto, um relatório final concluiu que era improvável que o estudo de OVNIs levasse a descobertas científicas importantes. Em 1969, após a revisão dos relatórios pela Academia Nacional de Ciências, o projeto foi desativado. Com esse relatório final, a Força Aérea chegou a 3 conclusões principais. Primeiro, nenhum avistamento de OVNI investigado pela Força Aérea representou uma ameaça real à segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo, não houve evidências de que os avistamentos classificados como não identificados envolviam desenvolvimentos tecnológicos além do conhecimento científico atual. E, por fim, não havia evidências de que os avistamentos classificados como não identificados eram veículos extraterrestres. Apesar dessas conclusões, até hoje, 701 dos mais de 12 mil avistamentos relatados permanecem sem explicação. Um relatório da Divisão de Tecnologia Estrangeira da base concluiu que não havia motivos para atribuir esses avistamentos inexplicáveis a uma fonte extraterrestre, sem provas mais convincentes. No entanto, controvérsias persistem em relação à versão da Força Aérea, até mesmo dentro do governo dos Estados Unidos. Em 1975, o ex-general da Força Aérea e presidente do Comitê de Inteligência do Senado, o falecido senador, enviou uma carta a um investigador de OVNI chamado Choron Bornon, na qual ele expressou seu interesse no assunto e mencionou que tentou descobrir o que estava ocorrendo no prédio da base aérea de Wright-Patterson cerca de 10 ou 12 anos antes. A informação coletada naquela época está armazenada pela Força Aérea. Compreensivelmente, meu pedido para acessá-la foi negado. Essas informações ainda são classificadas como top secret. Naquela ocasião, eu repetidamente perguntei ao meu amigo General Candle May se havia alguma verdade nos rumores de que evidências de um OVNI estavam guardadas em uma sala secreta da base e se eu poderia ter acesso a essa sala. A resposta que recebi do general foi um enfático não e que eu não deveria mais tocar nesse assunto. A reação nervosa do general Lee aumentou ainda mais minhas suspeitas. Porém, por respeito não apenas ao meu amigo, mas também ao Senado e ao governo americano como um todo, eu me limitei a falar sobre isso apenas em entrevistas ocasionais, quando questionado a respeito.
O pirata mandou avisar que não vai mais fazer vídeos. Por que você ainda não se inscreveu no canal dele? Então se inscreva que ele continua compartilhando alegremente todos os segredos. Em 1988, durante uma participação no programa Larry King Show, foi questionado se acreditava que o governo americano estava escondendo evidências da existência de OVNIs. Minha resposta foi clara: sim, eu acreditava, e acrescentei que além de acreditar em vida alienígena, o governo mantinha as investigações sobre objetos voadores não identificados altamente secretas. Afirmei também que todos só descobririam a verdade se as Forças Armadas liberassem seus relatórios. Outro militar norte-americano que tentou conduzir sua própria investigação foi Leonard Stranger, um oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que posteriormente se tornou ufólogo e escritor de vários livros sobre o assunto. Conforme relatado por Stranger, havia um local dentro da base conhecido como Hangar 18, onde supostamente eram guardadas evidências surpreendentes de materiais relacionados a OVNIs, incluindo destroços e até corpos de seres alienígenas. Essas evidências eram mantidas em segredo e longe dos olhos curiosos. Na tentativa de comprovar a veracidade dessas afirmações, Stranger compartilhou um relato ainda mais audacioso. Ele contou sobre um conhecido chamado Richard Marques, que levou sua esposa para visitar o Museu da Força Aérea, anexo à base de Wright-Patterson. Enquanto a esposa de Richard estava encantada com o foguete V-2 alemão capturado pelo exército americano, ele se afastou e acabou se perdendo nos corredores, seguindo seu instinto. Richard seguiu por um corredor até chegar a uma porta dupla com um adesivo que dizia "Fora do limite". Curioso e sozinho, ele decidiu entrar e logo se deparou com uma criatura de baixa estatura, com olhos grandes e sem nariz. A boca parecia ser apenas uma pequena fenda. Richard ficou incrédulo ao olhar fixamente para aquela criatura, e os dois permaneceram encarando um ao outro por alguns segundos. De acordo com Richard, a criatura teria apontado um dedo longo em direção ao seu rosto quando o alarme do local soou. Imediatamente, o pequeno ser saiu correndo em direção oposta, e Richard fez o mesmo, voltando pelo caminho que havia vindo. Enquanto corria, ele percebeu a presença de vários policiais dentro do museu, ordenando que as pessoas evacuassem o prédio. Richard logo se reuniu com sua esposa e saíram do local junto com os demais visitantes. Mais tarde, Richard descobriu que a evacuação havia sido ordenada devido a uma fuga na base, mas não foi revelado quem teria fugido. Foi então que ele compartilhou o encontro inusitado no corredor do museu com sua esposa. Posteriormente, Richard revelou que conhecia um coronel aposentado da Força Aérea que lhe confidenciou, na época, que duas criaturas alienígenas eram mantidas vivas em Wright-Patterson, em uma incubadora desenvolvida exclusivamente para elas. Stranger declarou que seria fantástico se houvesse alienígenas vivos soltos no Museu da Força Aérea. No entanto, considerando a vastidão do complexo e suas instalações subterrâneas, ele ponderou que era concebível que essas criaturas pudessem ter cruzado os guardas nas passagens e emergido em uma área superior do museu. No entanto, Stranger acrescentou que, apesar de sua vontade de acreditar nessas histórias, os fatos disponíveis não permitiam que ele o fizesse. Faltavam evidências concretas e de domínio público para corroborar esses relatos. Até o momento, tudo se resumia a palavras, e se houvesse provas tangíveis e amplamente divulgadas, todos nós saberíamos sobre histórias como essa. Quer assistir mais vídeos de teorias novas? Curta esse vídeo, siga o canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Eu sou o Pirata e fico por aqui. Fui!